Agora eu quero dar um recado para a igreja. Hoje era dia de ceia, mas como domingo que vem é o domingo da Páscoa, então nós queremos agregar esse culto que vamos fazer ao Senhor para celebrar a Páscoa na mesa. Diga, celebrar a Páscoa, diga, na mesa. Eu estou assim buscando no Senhor alguns insights dos céus para ver como vamos fazer, se vai ser assim da mesma forma que ministramos nos cultos, o Senhor vai dar uma direção especial, se nós vamos ter uma comunhão aqui, se vamos buscar lá na cabanha algumas ovelhas para trazer, algumas ervas amargas ou coisa assim, e alguma coisa vai acontecer. Eu acho que seria de bom tom se nós tivéssemos aqui um tempo de comunhão, como foi naqueles dias. Amém, queridos? Então, estejam orando. O desejo é que nós possamos chegar nesse lugar. Segundo recado é que nessa segunda-feira, os homens que deram o nome ou que eu conselho um grupo, então começa o nosso curso, ou o último curso, com a doutora e pastora Tânia Tereza. Então, quem está lá no grupo já sabe, amanhã às 19h30 lá em casa, mas daí de repente você diz, pastor, o meu nome não está lá. Eu vejo aqui alguns jovens que, quem sabe, lembrei do Dudu, que nem conversei com ele, aliás, fui conversando um pouquinho com ele sobre um assunto que me chamou a atenção, mas de repente, se ele quiser, pode estar conosco, ou um outro jovem. É muito importante. Quem fez esse curso sabe da importância. E também, para os que eu entreguei um formulário para preencher, eu quero desafiar você a me entregar esse formulário, para que eu possa agendar esses atendimentos que vamos fazer. Estou lembrando que o nome não está lá, né, Cleverson? Não está. Eu vou colocar, se você puder, será um prazer estar conosco. Amém, queridos? Então, lembrando, semana que vem vai ser um tempo de nós celebrarmos a Páscoa, que é a Páscoa verdadeira. Escute isso. Eu estava orando e sempre no dia da Páscoa nós retiramos as crianças lá, ensinando elas sobre qual é a Páscoa verdadeira. E aí eu tive um sentimento do Senhor e falei para a pastora Elícia, nós precisamos apresentar para elas hoje, para que os pais, quando chegarem em casa, os pais lembrarem do coelho, os pais lembrarem do chocolate, dos ovos e tal, a criança possa dizer, papai, ei, eu aprendi lá na escola que não é dessa forma, isso não é Páscoa. Eu aprendi, desculpa, lá na escolinha, lá na igreja, que não tem a ver com o que nós aprendemos por longa data. É ruim, não é correto uma criança ganhar um ovo de Páscoa de alguém que não sabe qual é a Páscoa verdadeira. Não é problema. Ore ao Senhor, consagre, quebre o ovo. Se você não quiser, leve um pedaço ao pastor, pelo menos a metade, que eu vou comer. Só assim, eu não posso fazer disso um ritual, que aquilo representa um elemento da Páscoa. Queridos, isso é heresia. Isso é um levante contra aquilo que é verdade. Muito mais o coelho, porque quem se entregou na cruz foi o Senhor. Então não tem nada a ver com o coelho da Páscoa. As crianças agora, nesse momento, vão ser novamente lembradas do que é a Páscoa. Então eu quero sugerir os pais que têm os filhos aqui na escolinha, que conversem com eles sobre o que eles aprenderam. E vocês vão se surpreender quão especial é. Hoje eu quero trazer uma palavra que o Senhor tem me inquietado. O Senhor tem falado comigo, como está a tua casa? Eu quero lhes dizer que eu fiquei com vergonha quando o Senhor me inquietou a respeito de mim mesmo. E eu sei que isso tem a ver também com a sua vida. Por quê? Porque nós sabemos que tudo que nós intentamos fazer tem que ser para a glória do Senhor. Porém, se a glória do Senhor não nos acompanhar, se a glória do Senhor não se fazer presente nas nossas vidas,
vidas, toda a nossa caminhada, ela será respaldada por um ritual. Toda a nossa caminhada vai ser em função de algumas coisas que nós acessamos até como um amuleto. A igreja pode ser um amuleto, o culto pode ser um amuleto, a célula pode ser um amuleto. Onde eu vou só por ir, mas eu não tenho compreensão de como Deus está ou não se manifestando na minha vida. Porque o que faz diferença em nós, queridos, é a palavra de Deus entrando no meu coração. Porque quando eu venho para o culto, todos os que estão aqui, eu dou glória a Deus pela sua vida, porque tem um despertamento em você. Amém. Ainda que em alguns não seja tão volumoso, mas tem um desejo de acessar o Senhor. Deixa eu dizer algo para você, até quem vai na missa tem isso. Ele vai lá e ouve todas as repetições, desde a sua tenra infância, já casou, quem sabe já é avô, mas ele ouve sempre as mesmas coisas, o mesmo ritual, a mesma liturgia, mas ele vai lá porque tem um desejo, uma ponta de desejo no seu coração. Agora, unir essa ponta de desejo com a manifestação gloriosa de Deus em nós é o que vai mudar as nossas vidas, porque senão eu vou para um lugar e sou levemente chacoalhado ali, e daqui a pouco eu saio e volto para cá, sou capaz de criticar o ambiente onde eu estive. Além de pecar por não ter o desejo, o coração colocado naquele lugar, peca por denunciar de forma indevida, por ter um coração que não está desejoso ou não está alinhado com o que o Senhor quer. Então a palavra que eu quero trazer para você hoje é uma palavra onde você vai compreender quão necessário é a glória de Deus se fazer presente em cada um dos ambientes da sua vida e também em cada um dos ambientes da sua casa. Nenhum dos ambientes da nossa casa deve ser para enaltecer as trevas, quanto menos os ambientes da nossa alma. Cada compartimento da minha alma deve ser para engrandecer o Senhor. Cada atitude da minha vida deve ter como propósito eu olhar para os céus e o Senhor dizer: uau, esse é o meu filho em quem tenho grande prazer. Como foi nos dias em que Jesus adentrou as águas. Por que a pessoa precisa batizar-se nas águas? Porque Jesus saiu das águas. Jesus fez aquilo que, a bem da verdade, ele não precisava fazer. Mas para nós aprendermos, para nós obedecermos, ele fez aquilo. Então, cada detalhe que acontece na Bíblia, como disse uma das meninas aqui, cada detalhe que nós buscamos compreender e colocar em prática tem o sim de Deus para trazer direção para as nossas vidas. Amém. Então abra o teu coração hoje, esteja assim livre, dizendo: Senhor, eu preciso estar atento àquilo que o Senhor vai falar na minha vida. Amém, amados? Deixa eu só estar lembrando algo aqui que me veio à memória. Enquanto eu olhei para uma pessoa e lembrei desse detalhe. Várias pessoas, no dia desse até a Alice falou: pastor, quando é que vai tirar o boné? Quando é que vai acabar teu propósito? E essa semana até a pastora Maria me carçou, gente. Até ela disse: daí, pastor, tira o boné. A verdade é assim, queridos. Em maio agora, nós faremos um ano que estamos edificados nesse lugar, estabelecidos nesse lugar. E aí eu pensei: Senhor, fazendo um ano, tenha alguns fios poucos vindo ou não, eu vou tirar o boné. Então se prepare, em maio você vai ver esse jovem pastor ministrando sem boné. Cabeça ainda bastante errada, mas não tem problema, você pelo menos vai acabar com a tua curiosidade. Até lá, espere um bocado. Amém? Diga para quem está do seu lado: tenha paciência, pessoal. Espere, não seja, como é que é, Fabinho? Não seja, como é que serve para você? Não seja, não é inquieto, daqui a pouco nós lembramos, né?
Amém. Daqui a pouco eu leio. Então eu quero ministrar o que se encontra em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículos de 10 a 22. Ele vai projetar ali, né, Dudu? Está tranquilo lá para projetar? Isso. Então diz assim, o 10. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Então correu um homem de Benjamim, saindo das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló, trazia rasgadas suas vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou Eli, estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu a notícia a Eli. Era Eli da idade de 98 anos, e os seus olhos tinham cegado, e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras delas, fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima do parto, ouvindo essas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se, deu a luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois tivesse um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino de Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isso ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Eu quero desafiar você, enquanto eu vou escorrer um pouco para nós nos situarmos um pouco nessa passagem, desafiar você a pensar que volume a glória de Deus ocupa na sua casa, mas de uma forma especial na sua vida. Porque, queridos, nós precisamos nesses dias nos empenhar de tal forma na presença do Senhor, para que a glória dele se faça presente nas nossas casas. Porque a pior coisa, quando as coisas começam a degringolar, quando as coisas começam a resvalar, começam a sair dos trilhos nos nossos relacionamentos, eu digo de marido e mulher, ou em qualquer outro tipo de relacionamento, quando as coisas parecem não estar indo bem, de repente nós temos que parar para pensar se a glória de Deus está se fazendo presente nas nossas vidas, ou nós conhecemos Deus só por um acesso, só por um conhecimento que um dia tivemos. Nós estivemos almoçando hoje lá na casa do Alceni, eu conversava com um irmão que estava lá de outra congregação. Eu dizia para ele que as pessoas que são desafiadas para virem ministrar nesse lugar, além dos pastores e pastoras, são as pessoas que, primeiramente, elas devem falar a respeito do que o Evangelho tem feito na vida delas,
de como elas têm vivido pela palavra de Deus e não pelo conhecimento que elas têm acessado. Então, de nada vale nós trazermos alguém que vai discorrer um fino alfarrábio de conhecimento onde ninguém vai entender a respeito dessa própria palavra que acabei de dizer. Mas de pessoas que vão falar: pastor, na minha casa o Senhor tem me visitado. Nos momentos de oração que nós temos feito, vidas de pessoas têm sido transformadas. Onde eu tenho caminhado, as pessoas são acessadas por causa do meu comportamento. Eu tenho sido uma pessoa, como disse Alice, fiel ao Senhor em todos os quesitos, porque não adianta eu ser uma pessoa de culto, uma pessoa de célula, quando eu não confio que o Senhor é o meu provedor. Diga ao Senhor, diga: é o meu provedor. Sabe o ar que você está respirando? É Ele que libera. A luz que nós enxergamos durante o dia é o Senhor que, pela sua graça, permite que nós abramos os nossos olhos e possamos enxergar a luz do dia. Às vezes, nós temos situações que ainda não se resolveram nas nossas casas, a começar pelos nossos próprios filhos, ou quem sabe, até algum alinhamento que precisa acontecer no nosso relacionamento matrimonial, mas nada disso é suficientemente forte para nos tirar dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque a glória dele nos assiste. Quando a glória do Senhor deixa de nos assistir, queridos, nós nos tornamos totalmente humanistas. E no ser humanistas, nós queremos que as coisas discorram, até inclusive na igreja, na visão humanista. E saímos do que aquilo que o Senhor fala de princípios e valores da sua palavra. E começamos a tecer alguns julgamentos de valor que são próprios da visão humana e não da visão de Deus. E aqui nesses dias, só para nós nos situarmos, esse homem chamado Eli, ele foi um dos, aliás, para ser mais preciso, ele foi o penúltimo juiz de Israel, porque termina o livro de Juízes e começa o livro de 1 Samuel, depois vem 2 Samuel, porque Samuel foi o último dos juízes que julgou Israel. E Eli julgou Israel por 40 anos. E não só foi juiz, como ele também era o sumo sacerdote do templo na época. E junto com ele, também os seus filhos, aos seus filhos, fora atribuído também essa função de sacerdotes. Então ele era sacerdote e os seus filhos também eram sacerdotes. E a Bíblia diz que os seus filhos, eles foram relapsos, eles foram execráveis aos olhos de Deus. Ou seja, em outras palavras, eles foram detestáveis, repugnantes, eles foram abomináveis aos olhos de Deus por conta das suas atitudes. Mas Samuel, sendo o sumo sacerdote, conviveu com aquela situação. Por isso eu acho de extrema importância quando um pai diz: filho, eu vou ter você toda a vida como filho, e eu nunca vou deixar de ser seu pai ou a sua mãe. Mas aquilo que você está fazendo é totalmente reprovável, mas eu não vou deixar de amar você. Mas você está fora dos princípios de Deus, porquanto você está caminhando para a perdição. Eu não posso deixar de dizer isso para você. Em outras palavras, não se torna conivente com aquela situação que aquele filho ou aquela filha está fazendo. Da mesma forma, um filho, quando ele compreende a revelação dos céus, ele pode trazer essa direção para os seus pais, dizendo: papai e mamãe, sente aqui, a forma como vocês estão levando a vida não está sendo como modelo, nem exemplo para a minha vida. Vocês estão me afastando daquilo que é verdadeiro. Eu pretendo constituir uma família, uma casa. Como que eu vou fazer? Olhando para vocês, enxergando para vocês. Por quê, queridos? Porque os pais, eles têm que ser os primeiros que acessam ao Senhor. Eles têm que ser os primeiros que são comprometidos com o reino de Deus. E em razão disso, os filhos olham para eles e desejarão isso também. Então aqui, nesse caso, ele até fazia uma certa repreensão, mas muito branda, a ponto do Senhor dizer, aqui em um dos versículos, vou ler aqui o versículo 25 do capítulo 2, dizendo:
pecando o homem contra Deus, aliás, 24, 25, pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro. Agora, pecando, porém, contra Deus, quem intercederá por ele? Aqui ele falando para os seus filhos. Entretanto, não ouviram a voz do seu pai. Agora veja a sequência. Porque o Senhor os queria matar. Quem queria exterminar Ofni e Finéias? Não era Eli, não eram os filisteus, era o próprio Deus. Ele se tornou tão nojento aos olhos de Deus que o Senhor já desejava eliminá-lo da terra. Por que eu estou falando essas coisas, queridos? Porque quando eles intentaram ir na batalha contra os filisteus, e nós temos filisteus hoje nos rodeando, como a Alice acabou de mostrar aquele versículo de 1 Pedro 5,8, que diz que o inimigo anda ao nosso derredor como um leão buscando a quem devorar. Da mesma forma, nós temos os filisteus que se levantam contra nós, e os filisteus vieram contra o povo de Israel. E aí Israel enfrentou os filisteus, mas andando em pecado. A Bíblia diz que naqueles dias 4.000 homens pereceram, morreram. Então eles tiveram uma ideia: vamos até Siló, ou até o templo, onde está o sacerdote Eli, onde se encontra Ofni e Finéias, e vamos trazer para o campo de batalha a arca do Senhor. Então eles foram até Siló e trouxeram a arca do Senhor para o campo de batalha. O que aconteceu naqueles dias? 30.000 homens foram mortos. E Ofni e Finéias, os filhos de Eli, também foi morto naqueles dias. Agora o que acontece? Sai da fileira da guerra. A Bíblia diz que um benjamita, um homem que conseguiu escapar, que seria 30.001 homens mortos, mas não conseguiu escapar. E ele foi ao encontro, correu ao encontro de Eli para trazer essa notícia, falando a respeito de tudo o que aconteceu, dizendo que a arca foi tomada, seus 2 filhos foram mortos, houve todo esse extermínio do povo judeu, o hebreu, na ocasião. Agora, o ponto que eu quero chegar aqui, queridos. O que era a arca? Diga, a arca é a presença de Deus. A arca era chamada Arca da Aliança. E a arca é a presença de Deus. Agora vamos pensar assim: se a minha vida não está condizente com o que Deus quer, como que eu vou pedir para que a glória, a presença de Deus se faça manifesta onde as coisas não estão bem? Não vai dar igual coisa. A derrota vai ser iminente. Se a minha vida não está em linha com o desejo de Deus, eu vou acabar sendo derrotado, porque a presença de Deus, ela não convive com o pecado, ela não se associa ao pecado. E aí, a arca do Senhor estava no templo. Na arca do Senhor continha, você pode colocar a arca para nós aqui, Dudu, e apagar as luzes, só para mostrar para vocês terem uma ideia como era a arca. Ela não cabe mais, dá para diminuir um pouco para ver o que eu escrevi também? Consegue diminuir um pouco? Não? Tá bom. Então, ok, aqui está a arca, a arca da aliança, que representa a presença de Deus. Como eu vou invocar a presença de Deus num ambiente hostil, num ambiente errado? Coloca para nós então os elementos que estavam na arca. Vamos ver se ele consegue. Ok, enquanto ele vai pondo os elementos ali. Ok, então isso aqui, diga, as tábuas da lei, a vara de Arão e o vaso de ouro com maná. Então nós temos aqui as tábuas da lei,
nós temos a vara e o vaso de ouro com o maná. E eu quero falar rapidamente, escute, pode deixar aqui, Dudu, só para eu falar rapidamente o que isso significa na minha vida, ou nos dias de hoje, o que significava naqueles dias a presença de Deus, a saber, a Arca da Aliança. Na Arca da Aliança, primeiro, tinha as tábuas da lei. O que eram as tábuas da lei? As tábuas da lei falavam literalmente dos 10 mandamentos, falavam dos mandamentos da lei. E hoje, os 10 mandamentos, ou seja, aquilo que tem a ver com as tábuas da lei, aponta para a palavra de Deus, para eu estar em linha com o que o Senhor deseja e quer para a minha vida. Se eu não me alimento daquilo que está aqui, do que significa as tábuas da lei, então quando a presença de Deus vem para a minha vida, isso já não norteia a minha caminhada, já não norteia a minha vida pessoal, já não norteia o meu casamento, as minhas finanças, tudo que eu acesso. A minha vida, de uma forma geral, deixa de ser conduzida pelo que o Senhor tem determinado na sua lei, na sua palavra. E o segundo elemento que tinha era a vara de Arão. A vara de Arão, uma vara seca. Diz a palavra que, a respeito da vara das 12 tribos, cada um, porque estavam revoltosos com Moisés, revoltosos com Deus, então o Senhor determinou para Moisés que cada uma das tribos trouxesse uma vara e colocasse diante do Senhor. A vara que florescesse, essa vara seria a vara de quem o Senhor escolheria como o sacerdote, ou principal sacerdote, que aconteceu com Arão. Então uma vara seca é colocada, é guardada. A Bíblia diz que essa vara, ela não só floresceu, como deu frutos. Amém. Quando nós nos sujeitamos a Deus, a glória de Deus, tem um cajado de Deus para nos conduzir. Quantos aqui são ovelhas do Senhor? Amém. Tem um cajado para conduzir as suas ovelhas. E às vezes nós olhamos para esse cajado, ou para esse pastor, ou para esse líder, e os nossos olhos, eles estão tão embaçados que de repente nós olhamos como uma coisa sem vida, como uma coisa seca. Porém, quando o Senhor começa a se manifestar, Ele olha para o desejo do nosso coração. Queridos, aquilo que é seco, aquilo que está seco nas nossas vidas, o Senhor não só permite que floresça, como Ele faz com que venhamos a dar frutos e muitos frutos. Amém. Então, assim, a vara do pastor é para conduzir as ovelhas. Ao mesmo tempo, é para dizer, quando os nossos olhos se deparam com as impossibilidades, onde olhamos para um lugar de sequidão, o Senhor diz, eu sou Deus do impossível. Ei, olha para mim, porque eu vou fazer brotar vida, onde áreas da tua existência se encontram em sequidão. Vamos crer nisso? Aleluia. Quando eu olho para aquilo que o Senhor tem manifestado de glória, a começar pela Arca da Aliança, agora estou me referindo ao objeto. E eu não posso também colocar os meus olhos e trazer a arca como objeto, ter um objeto, uma arca lá em casa, porque todas as coisas vão acontecer. Não. Isso era só sombra daquilo que viria a acontecer, ou uma tipificação da manifestação da glória de Deus que viria a acontecer, como teria acontecido nesses dias, como o Senhor deseja nesses dias. O Eduardo fez a abertura do louvor, dizendo que o Senhor nos busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorarão em espírito e em verdade. Amém, amados? Por quê? Porque aquilo que é espírito nós não enxergamos. Segunda coisa, ele busca os verdadeiros adoradores, significa dizer que não tem só verdadeiros adoradores, tem outro tipo de adorador, mas ele quer ter comunhão, relacionamento, interagir com aqueles que têm anseio, desejo por aquilo que é verdade. Amém. Por aquilo que é o nível espiritual. Amém, amados?
Em vista disso também, a Bíblia diz que ele foi colocado na Arca da Aliança o vaso de ouro com o maná. O que representa o vaso de ouro? Nós sabemos, já ouvimos tantas vezes, que o ouro aponta para a glória de Deus. Mas e o maná que está ali, alguns referem-se dizendo: o maná é comida da época do deserto. É verdade, depois quando se entrou na terra prometida, tinha muitos frutos, tinha outros tipos de manjares, muito melhor do que ficar 40 anos comendo só um tipo de produto. Porém, maná representa o pão que desceu dos céus. Então é Jesus se manifestando dentro da glória de Deus, naquele lugar. Amém, amados? Quando eu compreendo que cada um desses elementos tem essa leitura, ou o Senhor deseja que nós façamos essa leitura, então eu trago a glória de Deus para dentro da minha casa. Eu não abro mão da glória de Deus de dentro da minha casa. Pode ligar as duas luzes para eu poder enxergar os versículos bíblicos aqui. Então, esse benjamita, ele vem num estágio aqui de humilhação. A Bíblia diz que depois que ele saiu das fileiras, ele trazia rasgadas as suas vestes e terra sobre a cabeça. Era costume na época, quando havia um estágio de humilhação, os sacerdotes ou as pessoas rasgarem as suas vestes, porque eram aqueles vestidos longos que os homens usam até hoje em algumas culturas lá no Oriente Médio. Então era comum eles rasgarem em indignação e colocar poeiras, pó sobre a cabeça. E ele chegou nesse estado diante de Eli. Agora percebam o coração de Eli, que no versículo 13 diz assim que Eli estava sentado na sua cadeira como quem esperava alguma coisa, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Ou seja, amados, Eli sabia da promiscuidade dos seus filhos. Eli sabia que ele tinha responsabilidade como sacerdote na sua casa. Quantos aqui são homens sacerdotes nas suas casas? Ele sabia que ele carregava sobre os seus ombros a responsabilidade que ele tinha quanto aos seus filhos e quanto à sua casa e quanto à sua família. Porém, a maior preocupação dele era com a glória de Deus. A maior preocupação dele era com a arca, que representava a glória de Deus. Então a Bíblia diz aqui que ele estava tremendo pela arca de Deus, e a saber que a própria cidade conhecia a respeito da manifestação de Deus, porque a Bíblia diz que eles romperam em gritos. Agora chega no versículo 17 aqui comigo, se ele puder projetar lá. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, houve grande morticínio entre o povo, também os 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. E no versículo 18, só para eu reforçar isso que eu estou falando, ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, quebrou-se no pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel por 40 anos. Por que Eli sucumbiu naquela hora? Por que Eli morreu naquela hora? Por que essa situação não aconteceu com ele antes, se ele tinha essas dificuldades, já estava cego, já não enxergava, embora ficasse fitando para o horizonte, esperando chegar a notícia do povo de Israel? Por que aconteceu nessa hora? Queridos, porque, mais uma vez aqui, embora ele fosse relapso com os seus filhos, ele tinha consciência do que tinha maior valor. E isso fala muito ao meu coração. Isso tem que falar muito ao teu coração. Quando nós trocamos até os nossos filhos, até as situações de dificuldades pelas quais nós vivemos, até o nosso relacionamento matrimonial, quando nós valorizamos por demais isso,
e não valorizamos a glória de Deus. Essa visão é uma visão invertida. Um homem como Eli, que se tornou alguém relapso, alguém que se tornou até irresponsável na condução do templo, mesmo assim ele tinha uma visão daquilo que é correto. E eu quero trazer para você essa palavra nessa noite, para você ter a visão do que é o correto. O que você tem que primar de maior importância na tua casa e na tua vida tem a ver com a presença gloriosa de Deus manifesta nesses ambientes. Amém, queridos? Porque se isso não está acontecendo, tem alguma coisa na nossa caminhada. Por que eu comecei dizendo que eu fiquei com vergonha? Porque eu já tive muito mais momentos de me tornar incendiado, de passar a noite na presença do Senhor, a glória se tornar tão densa, tão forte, a manifestação me tomar de tal forma que durante o dia eu me sentia, embora em outros lugares, eu me sentia como se estivesse ainda ali na presença de Deus, porque de fato estava na presença de Deus. E o que o Senhor quer de nós esses dias é que o nosso coração seja tão entregue a Ele que não nos aborreçamos pelas coisas erradas que nós acessamos. Porque às vezes nós estamos com o semblante caindo? Porque às vezes estamos com a nossa alma querendo desistir, querendo largar tudo e fazemos as coisas como no automático? Porque a glória de Deus e cabote. Diga aí, cabote. Então nós precisamos do cabode, diga cabode. Cabode é a glória de Deus, e cabode é a glória se foi. Nós precisamos olhar para a nossa casa e nos ajudarmos. A Bíblia disse um ao outro, ajudou e disse ser forte. O esposo tem que olhar para a esposa e dizer que tem alguma coisa que não está certa na nossa casa. Nós precisamos nos levantar nesses dias para que a glória de Deus não seja retirada do nosso relacionamento matrimonial, para que a glória de Deus não seja retirada da nossa casa, para que a glória de Deus não seja retirada dos nossos negócios, na nossa caminhada. A glória de Deus se faça presente, porque senão acabou. Se foi a glória. A palavra que eu quero trazer hoje para a igreja é, queridos, lutem pela sua casa, como foi nos dias de Esther, quando queriam exterminar os judeus. A palavra foi: o homem seja homem na sua casa, lute pela sua casa. Não permita que os inimigos, os filisteus, os exterminem, mas se levantem nesses dias, e nós temos que nos levantar para que a glória de Deus se faça presente nas nossas vidas. Quantos estão entendendo isso? Você precisa entender e receber. Você precisa entender e sair daqui com uma atitude. Tem alguma coisa na minha casa que não está certa. Tem alguma coisa na minha vida que não está certa. Por que uma flor murcha? Por que uma planta murcha, queridos? Porque não recebe os nutrientes, porque não recebe a água no momento que precisava. É melhor ser uma pessoa de uma intensidade a ponto de alguns dizerem: parece que virou fanático, parece que está abandonando os amigos, abandonando tudo por esse Deus, do que ser alguém relapso, onde os filhos se tornam execráveis aos olhos de Deus, onde o Senhor deseja até matar aquele indivíduo, tamanha indignação ele está causando. É claro que hoje, se nós olharmos para as situações que eles não estão corretas nos nossos relacionamentos e mesmo nos nossos filhos, é possível que não tenha essa mesma visão de Deus querer matar aquela pessoa, porém a morte espiritual acaba acontecendo. A morte na área das nossas emoções acaba acontecendo. Por que, queridos? Porque o Senhor desejava matar Ofni e Finéias. E claro que eles foram mortos pelas mãos dos filisteus, mas porque o Senhor permitiu que isso acontecesse, porque eles eram sacerdotes. Quantos sacerdotes nós temos aqui? Levanta a mão, novamente. Isso fala o seu coração também. Deixa eu falar aqui
mais um pouco sobre versículo 19. Estando sua nora, mulher de Finéias, grávida e próximo ao parto, ouvindo essas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz. A primeira coisa que nós vemos aqui é que essa mulher grávida, ela foi afligida ali por uma bolsa que estourou, por um momento em que dar à luz foi num momento inadequado. Então, certamente ela se viu ali numa aflição. Agora, a primeira coisa que aconteceu, que veio ao coração dessa mulher, foi porque a arca de Deus fora tomada. Primeira visão que veio ao seu coração, primeiro sentimento que veio ao seu coração: a arca de Deus, a glória de Deus se foi. A primeira dor é a glória de Deus não se fazer presente nas nossas vidas. Nós já vimos muitas vezes que chegará um tempo em que o Espírito de Deus será tirado da terra. Então, aí definitivamente não se tem mais o que fazer. E é o sentimento desses dias, a glória de Deus. Nós não temos mais o que fazer, a nossa existência não tem nenhum valor, não tem nenhum propósito pelo qual nós estamos caminhando na terra, porque nós não temos mais a manifestação da glória de Deus nas nossas vidas. A minha pergunta para você é: como o Espírito Santo está se movendo na sua vida? Como você tem se permitido ser transformado, ser mudado? Que atitudes ainda você resiste ao Espírito Santo? Ou em que formas o Espírito Santo já deixou de falar no seu coração e para você está tudo bem? Aqui nós temos uma mulher que sabia que o seu marido era relapso, que o seu marido era detestável aos olhos de Deus, porém ela tinha um sentimento: tem algo de muita importância que não deve ser retirado da minha vida e da nossa casa e de Israel, é a glória de Deus. O que não se pode ser retirado é a arca. Então, diz que ela se preocupou primeiro com a arca que foi tomada. Segunda coisa que ela se preocupou é em entender que o seu sogro perdera a vida, que era o sacerdote, que era o líder daquela nação, o juiz daquela nação, o sumo sacerdote daquela nação. E em terceiro lugar, ela foi acometida de dor, porque perdera o seu esposo, sem com que o seu esposo experimentasse arrependimento da forma como levava a vida, sem com que esse filho que estava nascendo ali conhecesse o seu pai, um pai transformado, um pai comprometido com o reino de Deus. Então, essa é a terceira situação pela qual ela fora literalmente afligida. E a quarta situação pela qual ela fora afligida é o momento, a ocasião indesejável que ela teve o filho. Por quê, queridos? Porque ninguém é mãe aqui sabe. Você está grávida, você começa a sonhar com o ambiente, o local, as roupas, o berço, as pessoas que vão estar em volta. Começa a se alegrar com uma criança que está por vir. Mas essa criança nascendo, ela trouxe um momento de aflição e um momento de dor para a vida dessa pessoa, que sequer tem o nome citado na Bíblia. Somente diz que era nora de Eli. Ao invés de se alegrar com aquele momento, veio um momento de juízo, um momento de entristecimento, a ponto de, no versículo 20, dizer assim: ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois tivesse um filho. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso. Ou seja, aquilo que era para ser um momento de alegria, aquilo que era para ser um momento de festa, nasceu a criança, comunica-se os familiares, vão visitar, levam presentes. A Bíblia diz que ela entrou num estado de entristecimento.
Por que ela entrou no estado de entristecimento? Porque ela compreendia que muito mais importante do que ela ter aquele filho, muito mais importante do que ela ter a restituição da vida do seu marido e do seu sogro, o mais importante, o maior pesar é ver a glória de Deus sendo retirada do seu convívio, da sua vida. Essa é a palavra que eu quero deixar para você. A nossa maior preocupação é: a glória de Deus se faz manifesta na minha vida, a glória de Deus se faz manifesta nas minhas atitudes, a forma como que eu me conduzo, como eu me comporto em casa ou fora de casa, onde, quando eu abro a boca. Essa semana eu estive conversando com alguém a respeito de um formulário que eu tinha que assinar, e aí eu comentava: querido, eu não posso assinar porque enquanto a gente não completar algumas etapas, porque aqui consta que tem inverdades. E eu não posso ser um modelo para você, aliás, não posso ser para mim um modelo de quem assume aquilo que não é correto, quanto mais dá para você o exemplo como pastor que está assinando algo que está errado. Então nós primeiro precisamos acertar essas coisas. Você tem esse tipo de comportamento diante da sociedade? Você tem esse tipo de comportamento diante dos seus filhos? Eu creio que você tenha, por isso você está aqui, amém, amados? Eu creio que você tenha, porém, nós precisamos alinhar os nossos corações com Deus, como eu estava dizendo, como disse a Alice, até em respeito a dízimos e ofertas. Por quê? Porque, queridos, essa casa não é o fato do que eu estou ministrando. Essa casa tem um valor para nós pagarmos de aluguel que não é pouco. Agora nós contratamos uma van para trazer pessoas, que é mais um compromisso que nós temos. Nós temos investimento mês a mês, não só no nível de reparações que tem que se fazer aqui, como também tem coisas que temos que ir arrumando, ir consertando ou ir alinhando. Então tudo isso tem dívidas, cadeiras que temos que comprar, o Joab que assumimos agora, temos que trazer as pessoas do Joab para cá, tem um custo. E aí o pessoal diz: eu não vou dar o dízimo, não vou dar a oferta. Você está matando uma obra, está se levantando como filisteu. E aí aonde vai a glória de Deus no coração desse abençoado, que às vezes está ouvindo isso desde que se converteu, se é que se converteu, desde que nasceu de novo, se é que nasceu de novo, está andando só à sombra dos outros, não à sombra do onipotente, como foi colocado no Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do onipotente descansará. Como eu vou habitar no lugar de glória, se a minha vida não está condizente com essa glória? Evidentemente que a morte vai abraçar. Eu estou falando como pastor, como pai e pastor, que tem carinho por vocês. Por quê? Porque essa igreja, ela foi estabelecida a partir do coração de líderes que se propõem a falar a verdade, que não negociam a verdade, como foi nos dias de Eli, que foi condizente, que foi complacente com os seus filhos e permitiu que chegasse nessa linha de desgraça. Eu posso ter algum problema com a minha esposa, alguma situação vista no momento, mas eu tenho convicção, no meu coração está certo, que mais cedo ou mais tarde, num momento breve, nós vamos ter que sentar e conversar. Porque como seres humanos, nós podemos ter alguns deslizes, mas nossa vida não pode ser um deslize. A vida de Ofni e Finéias se tornou um deslize todos os dias, até a morte deles. A vida do próprio sacerdote, como eu comentei, se tornou um deslize até o dia da morte dele. E eu quero sempre dar glória a Deus. Diga glória a Deus. Porque toda glória, toda honra, seja aquele que se entregou na cruz por mim, aquele que permitiu que cada um de nós possamos estar aqui ouvindo, se servindo da mesa, tendo tempo de comunhão, de relacionamento, crendo na eternidade, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Amém, amados? Ele é a esperança da glória. Eu gosto de falar isso. Ele é a nossa esperança da glória. Continuando aqui e caminhando para o encerramento,
mas chamou o menino de Icabode. Esse Icabode, a tradução correta é Icabode, porque Icabode é a glória de Deus presente. Icabode significa sem glória, mas chamou o menino de Icabode, dizendo: foi-se a glória de Deus. Isso porque ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. Consequências da arca de Deus ser retirada. Vejam, amados, a minha consagração da pastora Elícia, consagração da pastora Nair, a consagração de uns líderes aqui, que nós sabemos o empenho, a entrega, a busca, a sede, a fome, faz com que a glória de Deus não seja roubada do nosso meio. Amém, amados? Mas a glória de Deus, ela não pode se restringir a só as nossas vidas. A glória de Deus não pode se restringir só ao momento da exposição da palavra, ou no momento do louvor, ou no momento em que entramos aqui e dizemos: uau, tem alguma coisa diferente. E essa diferença é a glória de Deus, é a nuvem de glória de Deus nesse lugar. Porque quando o Senhor se faz presente, o Senhor alinha os nossos pensamentos, o Senhor alinha os nossos corações com o dele, o Senhor permite que haja cura no nosso meio. Às vezes nós não enxergamos as coisas acontecendo aqui, mas depois temos testemunhos dizendo: eu estive lá, ouvi a palavra de Deus, coloquei no meu coração à disposição do Senhor e eu fui curado. Eu fui restaurado, a minha casa foi restaurada, os meus negócios foram restaurados, houve salvação, eu compreendi o que é o reino de Deus. Os que estão em pecado, os que estão literalmente em pecado, estão assinando a sua sentença de morte, como Ofni e Finéias, indo a passo largo para o inferno. Eu não creio que Eli foi para o inferno, porque Eli, pelo menos, no seu estilo, com falta de rigidez na sua responsabilidade, mas ele tinha um apego pela arca. Tanto que o primeiro sentimento, tanto dele como da nora, foi o sentimento: mas a glória de Deus eu não posso perder, Israel não pode perder a glória de Deus, a minha casa não pode perder a glória de Deus. Esse foi o sentimento dele. E isso fala, queridos, de alguém apaixonado pela presença de Deus, alguém desejoso, alguém que não negocia a glória de Deus, não tem nada que retire ele daquilo que é verdade, daquilo que é verdadeiro. Então eu creio que ele está com o Senhor na glória e nós vamos vê-lo. Quantos vão ver ele? Nós vamos vê-lo, porque agora Ofni e Finéias eu não quero vê-los, porque certamente eles vão estar num lugar de escuridão. Então, completando aqui, ele falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Nós precisamos orar nesses dias. A minha e a tua oração tem que ser nesses dias: Senhor, me faça enxergar a tua glória na minha vida. Senhor, me constranja de tal forma que eu me veja entregue na tua presença e possa me deparar com a tua presença gloriosa. Senhor, não afaste a tua glória da minha casa. Senhor, não permita que a glória do Senhor seja retirada da nossa nação. Queridos, nós temos nações que estão entregues nas mãos do inimigo. Nações onde é liberado a maconha, onde é liberado as outras coisas que vocês sabem, uniões que não são corretas, mas é literalmente liberado. Porque estão entregues nas mãos do inimigo. Icabode. A glória de Deus já se retirou daquele lugar. E a nossa nação, eu e você, precisamos orar de tal forma, clamando ao Senhor que promova uma mudança nesses dias, nos ares da nossa nação, a ponto do Senhor olhar para algumas situações e desejar a morte de alguns que não querem se render àquilo que Ele deseja fazer de bem-estar no nosso país. A minha oração tem que ser: Senhor,
constranja, derreta o meu coração, abra o meu coração, para que eu não me contente com as coisas no âmbito ou da forma que está acontecendo, ou a forma como eu estou levando a minha vida, a forma como eu estou me conduzindo. Quantos aqui amam a casa de Deus? Quantos aqui amam o ensino de Deus? Quantos aqui amam estar numa célula? Faz de tudo para estar ali no lugar onde eu vou ouvir de Deus e compartilham, interagem com o que está acontecendo, porque há uma paixão. Os Icabodes, eles ficam olhando, julgando. Quando estão olhando, quando estão conectados, mas os cheios da glória são aqueles que sentem prazer, alegria, onde o Senhor se manifesta. Ei, o Senhor está usando um vaso para falar. Ei, o Senhor está usando um servo, uma serva para falar na palavra. Ei, meu coração tem que estar liberado para isso, porque há um desejo pela glória do Senhor, e a glória do Senhor traz cura na minha vida. A glória do Senhor alinha todo o meu caminhar. A minha casa se torna uma casa entregue nas mãos do Senhor, quando o meu coração está pronto para ouvir da glória de Deus. Então que Cabot se manifeste na sua vida. A glória de Deus seja com a tua casa. Quantas vezes nós cantamos aqui que a glória de Deus vem com o peso da tua glória? Queridos, se o Senhor vem literalmente, se o Senhor resolve atender o nosso pedido, o nosso coração não estiver em linha com Ele, nós estamos ferrados. Por que às vezes essa glória não vem com a intensidade que nós pedimos? Porque nós às vezes estamos pedindo só de boca para fora. Não há um desejo. O meu desejo é que você chegue em casa hoje. Ontem nós estávamos orando, pedindo perdão ao Senhor, dizendo: Pai, não atente para a nossa negligência, não atente para a nossa ignorância, não atende para as nossas debilidades. Senhor, olhe para o nosso coração, ou para os nossos corações. Senhor, enxergue o desejo que nós temos de que a glória do Senhor inunde a nossa casa, cada compartimento da nossa casa, onde nós entrarmos, nós nos deparemos com a glória do Senhor, e hinos de louvores e de adoração. As filhas, quando chegarem aqui, netos, possam chegar e dizer: uau, essa casa tem algo diferente. Pessoas venham de fora dizendo: tem uma atmosfera diferenciada nessa casa. Esse é o nosso clamor nesses dias, e isso tem a ver com a igreja. Nós temos orado. Comentei no dia aqui, na quinta-feira, na escola de crescimento bíblico FUV. Comentei, pedi para o Yuri um momentinho da palavra e dizia para eles que cada um de nós somos chamados para apresentar a nossa casa diante do Senhor. Isso tem a ver com glória. Jó levantava todas as madrugadas, diz a palavra, para apresentar os seus filhos diante do Senhor, caso algum deles tivesse pecado. Ele nem tinha ideia de como os filhos estavam se processando, mas ele levantava-se e colocava-se na brecha em favor deles. Isso fala de desejo de glória de Deus na nossa casa. Então, nós temos orado pelas nossas filhas e netos e genros, mas temos orado por cada faixa etária da igreja, dizendo: Senhor, constrange-os nessa noite, visite-os nessa noite, onde quer que eles estejam. E eu creio que muitos aqui são visitados pelo Senhor, amém? Porque o Senhor ouve a oração, o Senhor se compraz com a nossa oração, o Senhor deseja que eu e você nos coloquemos na brecha em favor das nossas vidas, em favor do povo que se chama pelo seu nome. Amém, irmãos? Quero que você fique em pé. Nós vamos orar ao Senhor. Escute. Quando Ofni e Finéias requereram a arca para estar no meio deles, é como se fosse um amuleto para lhes dar vitória. Escute isso que eu vou falar, que o Senhor está trazendo no meu espírito agora.
Quando nós não andamos em comunhão, não temos prazer nas coisas de Deus, no relacionamento, na comunhão, quando nós não ansiamos pelo que o Senhor está apresentando e servindo, quando nós não nos deleitamos na sua palavra, quando nós não buscamos aquilo que Ele deixou na sua arca, na sua presença, às vezes, queridos, quando nós entramos em dificuldades, aí nós queremos que vão buscar Jesus para vir aqui, ou vão buscar o pastor, vão buscar o líder. Isso é amuleto, isso é arca de morte. Mais tarde, os filisteus se apoderaram da arca. Se você ler o capítulo 5 de 1 Samuel, quem sabe já leu, já sabe a história, a Bíblia diz que eles foram acometidos de pragas, de tumores, de enfermidades. Por quê? Porque era um povo ímpio, que tinha a glória de Deus no meio deles. Então eles chegaram no consenso e disseram: vamos devolver a arca para os filisteus. Para os judeus, desculpe, para os judeus, não para os hebreus. Vamos devolver a arca para os hebreus. Porque a arca, no nosso meio, nós somos um povo ímpio, só acontece desgraça entre nós. Isso não significa dizer que Deus não veio para os ímpios, Deus veio para todos. Porém, nós precisamos desejar da presença dele. Quero convidar você, se você é alguém que compreendeu essa palavra e entende que na tua casa precisa ter uma porção maior de glória, eu quero convidar você para vir dar um passo à frente e dizer: pastor, eu entendo isso. Tem coisas que ainda precisam ser ajustadas na minha casa, na minha vida. Eu preciso de algo maior, mais intenso. Eu não estou contente da forma como eu estou levando a minha caminhada cristã. A minha caminhada cristã tem sido como quem enxerga como um amuleto. Eu tenho visto a igreja, tenho visto o reino de Deus como um amuleto. Ei, queridos, o Senhor deseja se manifestar abundantemente nas nossas vidas. O Senhor deseja mudar a sorte das nossas vidas. Se você tem essa fome, esse desejo de dizer: Senhor, eu quero mais de Ti, sai do seu lugar e venha aqui para frente. Não é só pelo fato de você dar esse passo, mas é o desejo do teu coração que o Senhor vai estar enxergando nesse momento, dizendo: ei, eu te conheço. Eu sei que você não está no estágio de Ofni e Finéias, mas você tem momentos que precisam de alinhamento, de cura, de restauração. Porquanto você está aqui à frente, desejoso, estenda as mãos para frente. Eu quero orar ao Senhor, para que a partir dessa noite o Senhor realize uma obra tão tremenda na sua vida. Queridos, quando eu orar para você, eu estou colocando a minha vida, colocando a vida de cada um desses que estão aqui, levando a adoração, porque não são diferentes de vocês. Nós não somos diferentes de vocês. Espírito Santo de Deus, eu te clamo, papai, que o Senhor alinhe os nossos corações, desperte, Pai, o nosso homem interior, a nossa mente seja colocada à disposição do Senhor. Livra-nos, Pai, daquilo que já tomamos como costume nas nossas vidas, daquilo que já desistimos, meu Deus. Quando o Senhor deseja se manifestar com grande intensidade, então nós temos dado passos, meu Deus, que não são em linhas com a tua vontade. Eu oro, meu Deus, porque a partir desta noite, cada um de nós, quando chegarmos às nossas casas, procuremos se a glória do Senhor está se manifestando ou não. Procuremos se nas nossas atitudes o Senhor se faz presente ou se já retirou-se de nós, que nós estamos só cumprindo um ritual. Pai, eu clamo no nome de Jesus, que o Senhor tome cada um desses que deram um passo a mais e vieram aqui à frente. Toda a igreja, mas especialmente esses que, Pai, tiveram a coragem de dizer: eu quero mais. Tem algo mais que eu preciso para a minha vida. Amado Deus, eu clamo que junto com isso, o Senhor traga, Pai, um tempo de cura, um tempo de restauração, Senhor.
Pai, um tempo de alinhamento, meu Deus. Pai, um tempo de incendiar de corações. Eu oro, Pai, para que ainda nessa semana, Senhor, Pai, nós nos deparemos com testemunhos daqueles que se depararão com a intensidade da Tua glória, Senhor. Meu Deus, que muito mais do que tem buscado, Senhor, nessa casa, seja, Pai, algo no nível do extraordinário. Eu rogo, meu Deus, Pai, que eles enxerguem, Pai, abre a visão do Teu povo, Senhor, para enxergar além do âmbito natural e ver, meu Deus, o Senhor operando nas suas vidas, Pai, milagres em áreas onde, no nível humano, na perspectiva humana, não tem como haver conserto, mas eu clamo para que o Senhor promova milagres. Quero convidar você agora a fazer a tua oração, dizer: Pai, essa é a minha situação, essa é a área que eu me encontro amarrado, essa é a área, Senhor, onde eu tenho percebido que o brilho da Tua glória já não tem acontecido com uma intensidade como aconteceu nos primeiros dias que eu Te conheci. Esse seja o momento, Papai, onde eu volte a crer no Senhor, eu volte a confiar, meu Deus, que o Senhor deseja fazer grande obra na minha vida. Meu Deus, Pai, clamo para que desperte o coração dos seus filhos, para serem sinceros diante do Senhor e dizerem: Pai, com toda a humildade, como aquele benjamita que saiu daquelas fogueiras e rasgou as suas vestes, que com os joelhos postos a cabeça, num comportamento de humildade. Meu Deus, eu clamo, Papai, que o Senhor rompa, Pai, com o orgulho do Senhor, com o orgulho da resistência, Senhor, Pai, com o orgulho de deixar buscar socorro. Muitos aqui precisam de socorro. A minha oração é para que o Senhor nos despertem para buscar socorro, Senhor. Ajuda, meu Deus, mas não permitir que a morte espiritual ache espaço nas suas vidas. Espírito Santo de Deus, enche o coração do Teu povo, Senhor. Dá-se um tempo novo de visitação. Chega a